os louvores cantados também. Creio que se entrem em nossos corações e possamos cultivar, né? Não só agora, mas quando formos para casa, ou também que o Espírito Santo nos lembra nas épocas difíceis para podermos louvar e agradecer. Agradeço a oportunidade, é bom sempre estar aqui, não só agradecendo a Deus, mas a gente agradece de várias formas com os nossos talentos. A gente agradece a Deus. E Deus nos deu esse talento para uma forma de agradecer também a Ele, que é como a gente chama, um feedback, um retorno de que, olha Deus, eu estou cumprindo o seu propósito. E nesse meio, eu vou falar sobre um tema muito importante, complexo, não cabe aqui em mim desenvolver totalmente, mas é expansivo. E começou com o irmão, uma conversa, sempre começa com as conversas teológicas. Lá em casa a gente tá com umas cartas de Paulo, e cada um tem que ler cada carta e conversar quando chega do trabalho, no nosso chat de família, no WhatsApp. E todos os dias agora estamos em comunhão, lendo especificamente as cartas de Paulo, né, para saber as direções de como sermos servos de Deus na igreja do Senhor, como devemos andar, como devemos pensar e agir. E eu sou grato a Deus porque nós somos falhos o tempo todo. Na verdade, nós somos reprovados o tempo todo. A aprovação não vem de nós, dos nossos jeitos e o nosso caráter. A aprovação vem sempre de Deus, em Cristo Jesus que está dentro de nós. Então, muitas vezes somos reprovados, mas é por isso que a graça existe, que a graça é para os reprovados irem sendo aprovados em várias formas. Vamos ver ao longo da Bíblia, e vou chegar a esse tema, que existem os heróis da fé, existe a gente hoje, mas você percebe em fases da Bíblia que a ética dos heróis e o caráter dos heróis não são tão fáceis, não são tão bonitos, né? Cada um comete uns erros, mas você percebe que para que não se glorifiquem esses homens, como Paulo fala, o espinho, sabe que se os homens antes fossem tão perfeitos, a gente não daria crédito à graça de Deus. Mas eles são a mostra que eles são imperfeitos. Mas também Hebreus fala para que a gente não julgue eles, porque eles não tinham totalmente entendimento. Então hoje a gente não pode criticá-los lendo a Bíblia. Então a gente pode ver e aprender e lidar com hoje Jesus consegue transformar a gente, né? A gente tem um tema na teologia chamado anacronismo, né? Que é você pegar a sua realidade de hoje e tentar aplicar em alguém do passado. Exemplo, você não pode dizer, mas Abraão não cumpriu a lei, sendo que a lei só foi colocada depois de Abraão. Então isso é um anacronismo. A gente pegar a nossa realidade hoje e tentar aprovar, e vice-versa também, tentar viver aos modos antigos. Mas eu quero falar sobre um tema muito importante. Quero falar sobre prisão. E início pode soar meio tenso, complicado, mas eu quero falar realmente o termo, não só a etimologia, mas eu quero trazer a ideia do Espírito Santo de Deus sobre a prisão. E a gente não tem essa noção. E esse tema, eu estava conversando com esse irmão, às vezes acho engraçado, né? Eu peço desculpa a alguns irmãos que quando vocês postam alguma coisa teológica no Instagram, no Stories, infelizmente eu vou poder lá estar comentando, te mandando uma mensagem. Isso sempre acontece com alguns irmãos, né? Eu escrevo e aí começa aqueles textos e aí começa uma conversa. Eu vou citar uma conversa que começou esse tema, né? E não vou falar quem foi, né? Não cabe a mim, mas como está no nosso cotidiano essas coisas, como vivemos em nossa casa esse tema, não temos essa noção. Tinha uma frase
começou uma frase assim: toda liberdade custa um preço. O que você está evitando para pagar esse preço, né? E aí aquela mensagem ficou ali na minha mente, pairando. Quem me conhece sabe que aí eu abro vários livros, vou ver e respondo, né? E aí começam as conversas. Assim como a gente tem, eu, Anderson, o pastor sempre está junto assim, indo longe, né? Universal, assim, bem longe, com vários temas, né? E Paulo vai falar na carta de Coríntios 3, versículo 1 ali, não precisa colocar, irmão, que eu vou citar muitas coisas, sobre a sabedoria do Espírito Santo. Mas a sabedoria que Paulo está transmitindo ali não é sabedoria só de estudo, é uma sabedoria do Espírito Santo. Mas vai falar também que aquela sabedoria só é transmitido para filhos maduros. A tradução ali é filhos que são maduros na fé. Então, os irmãos que vivem na fé, temos os imaturos, as crianças, os que estão escala aprendendo com Deus. E se você pegar a história de Israel, você vai ver esse termo de construir um relacionamento com Deus. E aí, essa frase ficou na minha mente, o pastor tinha me chamado para colocar, e eu tenho vários temas para pregar, mas sabe quando aquela mensagem fica ali rodeando você, e aí o pastor falou que é de prisão, e aí o primeiro versículo que eu vi sobre isso, eu vi em Hebreus 3, que começou a me lembrar, e eu cheguei e respondi, né? E a gente sabe, cristão, você tem que entender algumas coisas básicas, intermediárias, para você, não para os outros, mas para você ter uma opinião formada de quem Deus é em você, não de quem Deus que você quer levar para outras pessoas. Vou citar também autores sobre esses temas, como Tim Keller, que fala se os deuses falsos, você pode ser um idólatra por dois tipos. Idolatrar um Deus que não é o Deus verdadeiro e idolatrar o Deus certo de forma errada. Vou citar também o Daniel Kang, né, que fala sobre os outros, aqueles que todo o povo da região da Mesopotâmia, com essa ideia de prisão. Temos também o C.S. Lewis, que eu amo, para mim sempre foi. Eu estava de madrugada e aí lançou a versão editada por 3 euros do livro do C.S. Lewis de 1942, que é Cartas de um Diabo para um Aprendiz. É uma versão anotada, muito incrível, que falava sobre esses temas também. E ao longo, você vai buscando respostas para você conhecer mais a Deus. Porque não adianta só cantar as canções bonitas, não adianta falar só versículos bonitos todos os dias. Você tem que viver esses versículos dentro de você. E ao ponto que, se você pegar aquela história de Israel, você vai ver que Israel passou por muitas prisões. Os homens de Deus passaram muitas e passam ainda muitas prisões. Como assim, Vitor, eu vou passar prisão? Tiatira, o que é que Paulo vai falar de Tiatira? Olha, tenho nada contra vocês, eu vejo que vocês são fiéis, eu vejo que a igreja é pequena, tem dificuldade com o dinheiro, mas a riqueza que vocês têm não é a riqueza material, é uma riqueza maior, é ter Cristo. Mas tem uma coisa a vocês para dizer: Satanás colocará vocês em algumas prisões, mas permaneçam fiéis, porque eu colocarei uma coroa diante dos seus pés. Então você vê que de Gênesis e Apocalipse você vai passar por prisões, mas temos ideias diferentes. E eu estava falando com esse irmão, citando, obrigado Lu pelos livros também, que é a minha maior investidora também, né? Sempre eu pego emprestado os livros dela, e eu vou fazer a citação de Escravo, de MacArthur. E ele falava assim: Vitor, peraí, tudo, uma liberdade tem um preço, né? E que preço a gente está evitando? Mas, irmão, esse preço já foi pago. Em Coríntios, 1 Coríntios 3, vai dizer que você também foi comprado com alto preço, um preço de sangue, que foi Cristo, a morte de Cristo Jesus.
E aí a palavra vai entrando, a gente vai conversando e eu vou tentando achar coisas fáceis do dia a dia para tentar entender minha cabeça e entender o do irmão. E aí a gente chegou uma conversa muito sadia e rica, né? E eu falei, irmão, a gente é livre em Cristo. Cristo nos libertou, Colossenses 1,13. Mas no final, todos são escravos de alguma coisa. João 8,36, aquele que peca é escravo do pecado. E entra num conflito, como você fala, peraí, eu sou escravo ainda, mas Cristo me libertou? Como é isso? Como é aquilo? E sabe, o termos hoje tem dois termos, Senhor e tem o termo servo. Não existe essa palavra servo. Servo é uma etimologia para a gente não chamar de escravo. Pelo tantos anos de escravidão em sociedade que a gente não consegue entender. É uma transliteração para você entender que é um escravo de Cristo. Toda vez que você vê servo, ali originalmente está escravo. E quando você vê Senhor, está escrito Deus. Na verdade, está escrito o verdadeiro nome de Deus. Mas, por a gente perder a pronúncia certa, a ideia de Deus, né, como pronunciar, ao longo do tempo teve várias transliterações. Vou chegar ao seguinte: naquela época, o povo de Deus ele foi escravo. E o temor, o mandamento também era que você não só honrasse, mas que você não fizesse do nome de Deus escárnio. E aí, quando todas as prisões que eles vão passando no Egito, Pérsia e o final de Roma, os judeus eles não falavam o nome de Deus para que não profanassem o nome de Deus. E aí a gente perdeu o jeito de falar. Hoje tem várias formas de se falar, mas não é original. E aí, quando os judeus estavam conversando ali, chamava Deus não pelo nome original, chamava de Hashem. Então, na época, chamava Deus de Hashem, que era Deus, a ideia de Senhor, né? Ou alguém poderoso. Só que quando você vai para a história, você é jogado ali em Juízes, você vai ver que tem outros deuses. Só que quando você joga hoje, no mundo de hoje, você vai ver que existe deuses, seres espirituais, né? Mas a Bíblia ela não está negando a existência delas, irmãos. A gente não pode chegar lá e falar só isso. Deus é o Deus único e não existe essas coisas de seres espirituais. Não existe sim. A Bíblia sempre é clara. A Bíblia ela tem uma divisão sobre isso. Ela chama Deus de Elohim, que é uma característica de um ser espiritualmente poderoso. Mas Deus também chama Elohim de seres espirituais. E Deus chama também em Paulo Elohim, que são pessoas dadas autoridade. A origem do nome juiz é Elohim. Então, temos características que apontam ser maior, um Deus maior. E ao longo de relacionamentos com Deus, Deus vai se aparecer para você, não com um nome diferente, mas com características diferentes. E sabe, Deus é tudo o que você precisa, é a sua maior riqueza. Só que quando você pegar os nomes de Deus em toda a Bíblia, são muitos nomes, porque a necessidade de humana é eterna, é diversificada, é cheia de diversidade. Então, você vai construir características de Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus me supre, Deus é minha vida, Deus é a minha bandeira, Deus é a minha cura, Deus é todo poderoso. E esses são os nomes que vão levando o relacionamento do povo de Deus com Deus. Mas você consegue entender o Deus que se mostra com várias características dessas maravilhosas, mas o povo sempre sendo preso, andando em prisão, andando em cativeiro? Você consegue entender? E
lendo o livro de C.S. Lewis, que é um dos livros também que eu amei, que é Deus no Banco dos Réus, no seu volume 13 ali, vai falar sobre isso, Deus nos bancos dos réus. E eu não entendo muito jurídico, mas a gente é obrigado a procurar um pouco, né? Quando alguém leva uma acusação a você, exemplo, a gente está aqui com o tribunal ao lado, você deixou de pagar alguma coisa, aí o tribunal chama você, e aí está o juiz à sua frente e você é o réu. É a pessoa que está ali respondendo. Então, o réu é aquela pessoa ali que está respondendo o que foi acusado pelo juiz. Só que Deus é o nosso justo juiz. E ao lado é Jesus nos justificando. Mas o juiz agora não vê só a minha sentença, mas ele olha para Jesus e nos absorve por causa de Jesus, não por causa da gente. Mas o que o povo e o que a gente faz hoje, a gente troca, a gente vira juiz e coloca Deus no banco dos réus. E hoje a gente vive colocando muitas vezes Deus no banco dos réus. Isso é horrível. E para onde vamos? Se Deus não está no lugar dele, você vai estar onde? Se Deus, que é o justo juiz, que te justifica, te santifica, te cura, não está como juiz, está como réu, quem vai te defender? E é isso que Paulo fala. Então, você acaba indo para as prisões. E isso é o povo, como o Ricardo falou. E olha, Ricardo, se fosse na época de Éfeso, ou ali em Jerusalém, ele falasse sobre isso, ia ser preso. Como Paulo foi. Paulo foi preso por esse motivo. Chegou aos judeus ali em Jerusalém e os judeus achando que ele não pregava mais a lei, que tinha que se circuncidar. Sabe o que Paulo fala? Circuncide o seu coração. Não é mais a circuncisão, agora circuncidem o coração de vocês. Aí o que aconteceu com Paulo? Foi presidente de Jerusalém? Não. Ó, Paulo, pega a pedra ali, vamos matar esse cara. Apedrejaram Paulo, e aí Paulo chama o favor de César por ser romano. Mas imagine, pense vocês agora, fazer afirmações que te levam a prisões por causa de Cristo. E aí o povo, sem Deus no coração, sem o mal, indo para essas prisões. Quando eu fui pesquisar sobre a prisão, não tem como. A primeira coisa que vem à mente, eu lembro de José. José e Paulo, eu sempre lembro, né? Porque eu gosto muito do Antigo Testamento. E chegando para esse irmão, eu falei, irmão, olha, todo mundo é escravo de alguma coisa. E eu falei, como um cavalo que fugiu de uma fazenda, respirou o ar de liberdade momentâneo, mas para a sobrevivência terá que entrar num bando e se sujeitar ao que custará a liberdade dele de novo. O preço que pagou por uma liberdade pode ser pequeno comparado à consequência de escolhermos o nosso próximo cárcere. E ele tinha respondido, isso é verdade, Vitor, é a natureza da vida, é o natural. Mas por causa disso, você vai ficar preso a um celeiro? Eu falei, nesse caso, você tem que definir qual é o seu cárcere hoje. Em que prisão você está? Qual é a sua prisão? É uma prisão física, mental? E eu falei para ele, aqui em Portugal a gente tem uma mania assim, né? A gente está no trabalho hoje, recebendo um salário mínimo, né? Está ali, ovaciona o trabalho, fica tranquilo, mas por 20 euros a mais, a gente sai desse trabalho e vai para o outro. E a gente fica assim, olha, o meu trabalho é bom, mas ele poderia melhorar. Olha, vi uma nova vaga que é melhor que esse antigo. Aí vai para um novo trabalho e reclama do novo trabalho. E a gente vai assim, pulando e reclamando de todos os trabalhos. E uma vez um amigo falou assim, olha, você pode trabalhar sentado, em pé, deitado. O ser humano sempre vai reclamar, não importa. Só que a gente escolhe qual cárcere a gente vai ter. Um trabalho que te humilha mais, um trabalho que você vai carregar mais peso, um trabalho que você vai ser mais oprimido, ou você não tem valor, um trabalho que nem vão te ensinar as coisas. Então você vai escolher o cárcere que você vai viver, irmão.
Mas será que você tem consciência que se você não se ligar, você vai estar preso a alguma coisa nesse mundo? Alguma coisa você vai estar preso. Mas precisamos nos libertar. Mas, Vitor, peraí, eu bato no peito, chego na igreja e falo, eu leio Colossenses 1 todo, até o 17, até o 23, e lá diz que o Senhor me livrou do domínio das trevas. Então, Vitor, eu sou livre, o Senhor já me libertou de tudo, o Senhor já me tirou de toda escravidão, mas será mesmo? Porque ali está escrito sobre expiar o sacrifício de Deus. Deus te libertou do domínio das trevas para o domínio do pecado. Agora você não é mais preso ao pecado. Você pode ser livre. Mas se você andar errado, pecando, vai se cumprir João 8,36, que é você ser escravo do pecado. E qual é o seu pecado escondido que você continua ainda sendo escravo? Ah, mas Deus me libertou. Você confessou? Você falou com Deus? Quando você vai ao médico, você já sai lá com o remédio pronto? Se você ir no São João, eu detesto o médico, tenho péssimas lembranças. Mas você vai passar por várias coisas quando você vai no São João. Até saber o que você tem, você vai o quê? Falar. Olha, estou com dor aqui. Peraí, o rim esquerdo. Peraí, não, estou com... Não, isso não é fígado não, isso é coração. Fígado. Aí você vai falando para o médico. E o médico vai te analisando e ele vai te dar não só a cura, mas ele vai te dar o que você tem que fazer, parar de comer, ou o que você tem que largar para você ter um corpo saudável. Não é isso que a gente falou aqui nos louvores, que precisamos ter um altar, um corpo de sacrifício bom a Deus. É isso que em Coríntios vai falar, que nossos corpos sejam um sacrifício a Deus. Então, como é que vamos viver se não falamos nada com Deus? Atenção, a Bíblia também fala que você deve confessar os seus pecados ao irmão. Você deve ver o irmão que tem um coração maravilhoso em Cristo, né? Irmãos, doutrina é doutrina. Só porque o mundo está cheio de pessoas sem caráter, não quer dizer que você não pode confessar para alguém o seu pecado. Não justifique o mundo estar com pessoas de mau caráter para você não confessar alguém, um amigo, uma pessoa que te ama em Cristo, seu pastor, sua pastora, ou alguém que você tem afinidade e não vai te condenar, vai usar a graça de Deus. Isso ainda tem que se fazer. E aí você se liberta assim, irmão. Você já está fora do domínio das trevas, mas parece que você quer viver no domínio das trevas. Eu falo por mim, não tem coisas nossas, e você acha que o pecado, os deuses, são aqueles deuses aí dos filmes do Thor, o Loki, né? Você acha que esses deuses, não, os deuses estão dentro de você. Quando você é orgulhoso, quando você é mentiroso, quando você quer comer demais, né? Quando você quer fofocar na igreja, quando você quer fazer tudo, a imoralidade sexual, esses são os deuses. Tim Keller vai falar, esses são os deuses. Só trocamos os nomes. Se você lê Baal, se você vê Emelec, você vai ver uma cadência de mesmos sacrifícios e mesma consequência. Então, quando Deus chega ali em Juiz, e a gente está passando por esse discipulado de Juiz, é bom você entender que o povo está ali entre deuses. Está ali entre deuses. E deuses, esses seres espirituais, existem, irmão. Paulo adverte, vai adverter aqui. Eu quero dizer a vocês, já vou citar o versículo, 2 Timóteo 2, versículo 1. E eu quero que você entenda isso, porque Paulo está falando a Timóteo. E uma coisa que ele fala, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu quero deixar só aqui para você entender que é fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Não é no seu braço, não é no seu jeito, não é com suas coisas, não é do seu modo, é do modo de Cristo, porque a graça ela não pesa.
A graça, ela não pesa para nós. Mas Paulo, imagine, irmão, Paulo preso, espancado, apedrejado, chicoteado, mais de 72 chicotadas ele levou. Chegava ali na Grécia, ia falar de Deus. Na Grécia, meu Deus, saiu por um triz. Pela graça de Deus ele sobreviveu na Grécia. As igrejas que a gente lê hoje, Colossos, Éfeso, pensa uma coisa, por um triz, mas esse triz que é bom, a graça de Deus, ela não tem dimensão, mas um pouco de graça na terra faz uma grande manifestação de Deus. Um pouquinho de graça, ele conseguiu construir todas essas igrejas, irmão. Foi fácil? Não foi fácil. E aí, como é que vai falar de Deus entre os deuses? E eu amo falar sobre isso, porque Davi respondia isso. Os homens de Deus respondiam isso, né? Porque El era um deus, né, na época. O termo El significa Deus, é um deus da época, um deus dali de Canaã, né? Era um deus forte em Canaã, da terra da promessa. E aí que o povo chega na terra da promessa, mas existe um Deus ali em Canaã. E aí quando o povo chega ali, ele fala, se você quer cura, tem um Deus aqui da cura. Se você quer prosperidade, tem um Deus aqui da prosperidade. Se você quiser isso, aquilo, tem um Deus. Eles tinham deuses para tudo, irmão. Se acontecia, acontecia. Deus nunca anulou o que Satanás faz ao mundo. Veja quem vende a alma para ele, quem faz as coisas, não prospera. Asaf não vai falar da prosperidade que não é de Deus. Existe uma prosperidade que não há de Deus. Mas prosperidade não significa a presença de Deus na sua vida, irmão. E aí, pense, você chega ali, e esse livro cito, que é entre os outros, que vai falar a constituição de Israel como povo, né? De Hebreus e tudo. Então, eles chegam ali, tem Deus para tudo que é lá. E aí, qual a coisa maravilha que hoje se faz e a gente não presta atenção? Você pode ir à igreja, você pode ser cristão, mas você pode ser também outra coisa. Que a Bíblia mesmo condena. Você pode conciliar os dois. Você pode ser os dois, mas não pode. Só pode haver um Deus e Ele é o único Deus. E é quando chegam lá, olha, os judeus faziam muito isso, né? Responder com perguntas. E aí chegam para ali em Canaã e sempre falam, vocês são de onde? Quem é o Deus de vocês? Nós temos um Deus El, quem é o de vocês? Eles falam, nosso Deus é Elohim. Ele fala, quem é? O quê? Elohim? Elohim. E aí ele fala, pera aí, nós também temos Elohim. Nós temos os nossos deuses Elohim, isso aqui lá, Elohim, não. Esse Elohim é diferente. Elohai Had Elohim. E eles falavam sempre assim, quando mostravam um Deus. Tem um Deus? Não, eu tenho o Deus dos deuses. Né? Salmos 84, que vai falar que Deus está acima dos deuses. Né? Eles sempre vão falar assim, e não falavam a Davi. Temiam a Davi. Temiam a Davi. Não por causa de Davi. Você sabe que sempre falavam a Davi, cuidado, aquele matador de gigante está com o Deus dele. Por isso que Davi se ira contra Golias. Quem é esse incircunciso? Eu, Deus de Israel, tudo é para a honra e glória de Deus. Falam das pedras, eu só preciso de uma pedra, porque eu tenho um Deus verdadeiro. E respondiam naquela época, mas como a gente responde hoje? Como a gente responde? Sendo a favor de algumas coisas? É assim? Todas as coisas cooperam. Cooperam para quê? Bem de aqueles que amam a Deus. Deve destacar bem grande assim, aqueles que amam a Deus. Mas será que você ama a Deus? Será que na sua vida está manifestando o amor de Cristo? Ou em que prisão você está? Tem vergonha de falar de Jesus no seu trabalho? Tem vergonha de falar de Jesus para o seu amigo? Tem vergonha de negar aborto? Tem vergonha de negar outras coisas?
Vai ler Mateus 6, 5, a bem-aventurança. Para mim, uma da parte mais bíblia usada para, se você quer saber quem você é em cristão, lê aquilo tudo, porque aquilo é o que devemos ser. Só que vivemos, José foi para uma cadeia. Teve a imaturidade dele? Teve. Foi. Venceu. Foi grande no Egito. Mas qual foi o valor que ele entendeu? Que eu preciso estar em Deus, Ele é mais riqueza. Mas qual foi o maior vacilo de José? Foi não voltar para a terra prometida. Se acostumou com o Egito, com as boas coisas do Egito, né? E aí passou anos. Viu sua terceira geração. Se levantou um rei. E esse rei disse, peraí, esses caras estão cárcere de novo. Voltaram para a prisão 400 anos até Moisés chegar. Moisés chega, liberta, vai para o Monte Sinai, traz os mandamentos, o povo de novo fazendo o quê? O que o povo sabe, o que a gente sabe fazer de melhor, criar deuses. É o que a gente faz de melhor. A verdade é essa. A carne, ela é assim. Mas graças a Deus, porque Paulo vai falar que pela carne vocês estão mortos, agora o Espírito da verdade vivifica. Espírito da verdade não é espírito que não fala mentira. Porque a gente pode achar assim também, eu não estou falando mentira, então eu estou falando verdade. Mas o Espírito da verdade, ele não só fala a verdade, ele proclama a verdade, ele edifica a verdade, ele fundamenta a verdade, ele é a verdade. Ele não é a verdade só de razão, ele é o original, o único. É ainda dado como Hashem, né? O existente. Não aquele que vai existir ou que existiu. Ele é Elohim, Deus entre os deuses. Deus é a nossa bandeira. Deus é a sua bandeira quando você vai lá fora? Ou se você só fala que é cristão, mas nas suas ações, na sua dicção, quando você fala, será que manifesta a glória de Deus? Irmãos, que prisão estamos vivendo essa? E está tudo bem. E está tudo bem, porque Paulo fala em sua carta, olha, eu estou preso, mas Cristo não está. O Evangelho está sendo proclamado. Amém. E aí você vai ver grandes cartas ali, como carta de Filemão. Pode ser uma ironia para alguns. Na época, hoje, você pensando, hoje pode, porque naquela época era um cristão tendo escravo, que era normal naquela época, na época de Roma. Então Filemão era um senhor de escravo, né? Que o seu escravo foge e vai se bater onde? Na prisão com Paulo. O Paulo fala, eu sou embaixador de cadeias. Olha a maturidade de Paulo, eu sou embaixador de cadeias, mas elas não me prendem, amém. Eu estou solto. Glória e aí todo mundo que ia visitar Paulo na cadeia, gente, todo mundo que ia para uma prisão que Paulo estava, saía diferente. Como os que estão fora, não presos, estão vivendo turbulências na vida, e o cara que está preso não está vivendo uma turbulência nenhuma, porque ele está em Cristo. Então podemos viver algumas prisões, e algumas prisões que Deus vai nos colocar, porque na prisão ela não é uma punição divina ou eterna. A prisão naquela época era você colocar a pessoa para ela refletir. Até hoje, Constituição portuguesa, Constituição brasileira, a prisão é para que, vou te dizer uma coisa, reeducar. Quando alguém faz algo errado, a pessoa vai para a prisão para ela pensar, refletir, sair dali e voltar pronto para viver de novo na sociedade. Só que muitas pessoas não vão conseguir. A prisão permanente é dizer que aquela pessoa não tem condição de novo de viver em sociedade. Problemas psicológicos, problemas... Não tem condição. Mas a prisão é para você ir fazer até a diferença. Porque, imagine, José preso, revoluciona a prisão, torna a prisão melhor, os presos comem bem, mudam os presos, muda o cozinheiro, muda o guarda, todo mundo. E, peraí, Vitor, mas naquela época, Pedro, prenderam Pedro,
Ele converte o guarda fala, o que é que eu faço? Vão me matar, vem com a gente. Tem outra coisa para você, saia dessa prisão. E Deus todo dia está falando para você, amém, saia dessa prisão, venha ficar comigo. E aí Paulo vai falar e você fala, pô, Paulo, somos livres, vamos ser libertos em Cristo. Aí Paulo vai falar, peraí, irmão, eu sou escravo de Cristo. E você vai falar, Paulo, você falou que é escravo, mas você não se libertou? Irmão, Deus tem uma lei, eu não lembro agora, Deuteronômio 10, 13, eu não lembro. Mas a lei, naquela época, advertia o funcionário e o dono. Mas a lei era para que o dono fosse um bom dono. Como Deus é um bom Deus. Tudo é ligado. E aí ele vai falar assim, a lei diz que, olha só, aos 7 anos você tem a época do jubileu, né? Que você pode decidir não ser mais escravo daquela pessoa. Mas você acredita que a maioria das pessoas acabavam escolhendo ficar com dom? É loucura para o mundo de hoje, né? Mas veja Abraão, tinham filhos, mas tinham muitos escravos. Mas há 7 anos, eles poderiam sair, tirar a sua família e davam um terreno e você continuava a sua vida. Mas eles decidiam ficar com dono. E aí Paulo vai falar, olha, vocês não têm mais espírito de cadeias, de prisioneiros, vocês têm um espírito livre em Cristo, o verdadeiro dono, mas ele quer falar que, olha, você saiu dessa prisão, mas viver com Deus, ele é um bom dono, ele é um bom Senhor. A gente chama Deus de quê? Senhor. Não é um Senhor? Aqui vai chamar de, se fosse transliterado para o português de Portugal, seria aqui senhorio, né? O senhorio. Ele é um bom senhorio, não é um Deus que não cobra nada a você, só obediência, não pede aluguel, não pede nada, te dá tudo, cuida dos seus filhos, cuida da sua geração, muito cuida da sua geração, não é só geração de avós, bisavó, tatara, sua geração, ó, há 1000 anos ele cuida. Não, bom dono, vamos lá, você vai para a empresa já te dá sustento, te dá alimentação, é bom com você, trata você bem, vê os seus talentos, coloca você para trabalhar, te dá formação. Aí você fala, nossa, que empresa maravilhosa. Não, eu vou ficar 60 anos nessa empresa. Aí tem uma mania aqui de dizer, vou ficar muitos anos nessa empresa. Mas Deus não é bom também? Deus não é bom com você? Sim. Deus é um excelente, maravilhoso. Aleluia. Senhor. E a lei era para isso, que você entendesse o senhorio de Deus e não reclamasse. Só que Paulo vai falar, sabe por que eu sou escravo de Cristo? Porque eu não sei viver sem Ele. Eu não sei mais fazer algo, eu não sei fazer para Cristo. E aí vai chegar Epíferas, vai chegar Onésimo, de Filemão, que é escravo, volta para Filemão. Esdras vai fundar os Colossenses, vai cuidar dos Colossenses, tudo porque foi visitar Paulo. Fundou a igreja de Colossos, ajudou a igreja de Éfeso. É tipo assim, Tamar vai tem uma prisão boa que você tem um cara lá que fala, Johnny Cash não fazia isso, Johnny Cash cantava tudo, mas ele ia pregar nas prisões e libertou muitas pessoas. E aí você vai parar e prestar atenção. Peraí, eu tenho uma ideia de prisão aqui, mas eu preciso saber por que minha vida está passando por uma turbulência emocional, familiar, relacionamento. Mas se você está nessa prisão, tente ver Deus, o que Deus está querendo ensinar para você. Porque é um momento de você refletir para ir lá para fora de novo. É um momento que a gente chama também de descanso. Descansar em Deus é você não só relaxar, mas você entender que o momento que você está ali não define quem Deus é na sua vida. Mas, irmão, você precisa confessar as suas algemas. O que tem preso em você. Ele é fiel e justo
para te libertar, não te acusar. E nesse momento, Ricardo falou, e eu vou ter que falar aqui também, sobre os filmes. A gente foi assistir um filme também que foi complicado em algumas coisas, sabe? Você percebe, eu amo a C.S. Lewis porque ele sempre fala também, tudo tem um fundo de verdade, tanto bom quanto ruim, você vai ver, porque todas as fantasias são baseadas em alguma coisa. E não só isso, mas você percebe, John Ruskin, em 1803, um pintor famoso de Veneza e que construiu toda aquela estrutura de Veneza, ele vai falar assim, olha, tudo estragou no renascentismo, né? Que ele fala, antes você iam para... Qual o nome desse negócio de água que escorre? Aqueduto. A gente tem as sanitas, a gente tem as estruturas. Se você é ali no Porto, vai ver aquelas estruturas góticas da época, né? Ele vai fazer uma crítica assim, olha, antes se perdeu a ideia de beleza. Antes existiam gárgulas, demônios, né, estruturais, mas a intenção daquilo era, na época, para dizer que existe algo espiritual no mundo. Quando as pessoas olhavam para aquelas igrejas e viam as gárgulas, era para dizer, olha, tenha atenção, se firme em Deus, porque existem seres espirituais. E aí o que acontece depois? Eles removem todo a estrutura, né? E colocam coisas simples, para esquecer, você não ficar mais ligado que existem coisas espirituais. E aí essa é uma das artimanhas de Satanás. Uma vez eu falei lá em casa que Jesus veio revelar duas coisas. Uma, a Deus, e segunda, o grande acusador. Porque naquela época, ninguém sabia quem era que está por trás de tudo. Mas agora Cristo revelou Deus e revelou que é um acusador. E o que o acusador faz? O acusador, ele quer te mandar para outros tipos de prisão. Ele está ali, não, mas ele mentiu uma vez ali, manda ele para essa prisão daqui. O acusador está todos os dias ali. Você vai ver em Jó que o diabo sempre está nas audiências com Deus. Vai falar, não, quero ver se ele é íntegro a você mesmo. E sempre vai ser assim nossa vida. Mas Deus fala, resistai ao diabo. Ou fuja das coisas desse mundo. Ele vai falar, Timóteo, fuja das paixões desse mundo. Corra, não tente fazer queda de braço. E o que nós temos feito queda de braço hoje em dia em nossa vida, o que nós temos negociado, irmão, não é só para viver uma vida cristã mostrando que Deus é em sua vida, mas o que você está negociando maior com Deus. Olha o valor, você tem um valor incrível, Deus teve que morrer na cruz. Você tem um valor que o diabo vai tentar todos os dias, tentar desvalorizar você na sua mente. Não à toa que a gente tem capacete da justiça, um escudo para os dados inflamados. O diabo não vai parar de lançar esses dardos em você, irmão, a todo momento. Mas resista, fuja, continue andando. A igreja de Tiatira, Deus vai falar, o diabo vai colocar vocês em algumas prisões. É Deus falando que o diabo vai colocar nós em algumas prisões. Você consegue entender isso? Mas ele fala, resista, seja firme em mim, que eu colocarei uma coroa diante dos seus pés. Resistamos a Deus, não pelo nosso ego, pelo nosso jeito, mas que possamos ser cativos à graça de Deus. Pare de competir com Deus, de fazer queda de braço, de jogar Deus na parede, de tentar tirar Deus de juiz para ser réu. Deus não é réu, Deus é juiz, o justo juiz de todo o seu povo. 2 Timóteo 2, vou para o versículo 7 e 8, para você entender que eu não estou falando só falando e explicando. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento de tudo. Amém. Lembra de que Jesus Cristo é da descendência de Davi,
ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho? Por isso, sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Se você guardar a palavra em seu coração, se você circuncidar o seu coração, você pode estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ela está dentro de você, gerando rios de água viva. Portanto, tudo que sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Peraí, você não entendeu. Volta lá um pouco. Tudo sofre por amor dos escolhidos. Você sofre também para ensinar alguém. Paulo estava preso, consegue raciocinar isso? Paulo estava preso, sofrendo, e as pessoas de fora da prisão estavam conturbadas, iam para a prisão. Você consegue entender isso? Quando você está triste ou passando por alguma, você vai para uma prisão? Não, você vai sair, se divertir, fazer alguma coisa. Mas as pessoas estavam indo na prisão consultar Paulo e saíam ali diferentes. Fundadores de igreja. Saíam homens, grandes obreiros de Deus. Então o seu sofrimento também é para ajudar outro irmão. Ensinar. Se o irmão aqui não trazesse alguns testemunhos para você, você não ia ter noção do que Deus faz ainda. Você ia falar que os dons cessaram, que Deus não é o Deus que muda, o Deus que só pensa o mal para a gente. Você é uma carta viva. Você é escrito pelas mãos de Deus para que os outros leiam e tenham esperança de Deus em você. Não por causa de você, mas em você. Então, você pode estar indo em uma prisão não, uma reflexão momentânea da vida. E aí você está passando pela tribulação, aí Deus não manda alguns para ir perto de você, né? O diabo também manda para te acusar, mas Deus também manda os deles. Aí você tem que saber discernir os espíritos. E aí Deus manda para você e aquela pessoa fala, poxa, no momento que eu conversei com você, eu saí diferente. Pô, nossa, obrigado por ter conversado com você. É esse o seu papel, irmão. Embaixadores. Oh, incrível. Incrível quando Paulo fala, olha, eu sou embaixador de cadeias. Embaixador de cadeias. É porque eu chego na cadeia e eu reorganizo ela, mas os que vêm, os que estão ali, eu tenho a obrigação de mudar a vida deles. Porque não é só você que é escolhido, os outros também são escolhidos. Não é a gente aqui que é da igreja que é escolhido só não. Os lá de fora também são escolhidos, tanto como nós. Mas o que você está fazendo todos de fora? Você está preso nas suas coisas? Se livra e volta, se livra e volta. Os pecadinhos bonitos, né, que a gente chama, mas em meio à turbulência, em meio ao caos, Deus está te ensinando. Mas também você vai ensinar as outras pessoas. Qual foi o maior erro de Josué? Que Jesus, Yosef, que é Jesus também, vai corrigir esse erro. Qual é um dos grandes mandamentos, não só mandamento, mas obrigação que Deus deixou para a sua igreja? Ir pregar o Evangelho. Esse é um deles. Qual outro? Ide e fazei discípulos. Juízes é a consequência de Josué não fazer discípulos. 400 anos as pessoas fazendo o que elas bem querem. E naquela época ninguém lia mais a Bíblia, não tinha mais a Torá, ninguém lembrava. Por isso que você vai ver casos bizarros, que você pode falar, nossa, eu nunca faria isso. Será? Se você não tiver a Bíblia, como seu manual e não cravar no coração, será que você não faz as mesmas coisas? Será que se você não estiver ali o dia todo lendo, se alimentando, será que você não vai fazer as mesmas coisas? Será que você não vai cometer um assassinato? Será que você não vai cometer um adultério? Será? Se isso aqui não for seu dia, todo dia, seu alimento, e ir limpando você, se aqui é sua concepção, sua ideia de ética, sua ideia moral, sua ideia de quem você é, sem isso, você é o quê?
Nada. Você é tão ruim quanto eles. E vai fazer as mesmas coisas que ele faz. Por isso Paulo fala, olha, vocês não têm mais um espírito de prisioneiro. Vocês têm um espírito de Cristo. Aquele que vai nos mistérios mais escondidos de Deus e revela para os filhos maduros, mas para que não fique só em você. Se você quiser buscar essa sabedoria, busque a Deus, que Ele é a sabedoria, mas não vá pela sabedoria do mundo, porque o próprio mundo diz que essa sabedoria é louca. A sabedoria de Deus não é dada e valorizada a sabedoria do mundo, porque deles eles não discernem espirituais, mas glória a Deus, nós somos seres espirituais que discernimos o que é bom e agradável, o que Deus ama, o que Deus gosta, o que Deus quer, o que Deus não quer. Tudo isso nós discernimos. E já vou encerrar, no ali mostrou. Romanos 12, não vou colocar, Romanos 12, 2, vamos fazer um exercício rápido. Se você está com problemas mentais, ou não sabe se realocar em Cristo, Romanos 12, 2 diz que você tem que renovar sua mente. Então você vai renovar sua mente com a palavra de Deus. E se você estiver passando por outra situação, você vai continuar renovando sua mente. Por quê? Você parar no dia a dia e ver sua mente, ela está cheio de informações. Informações nas redes sociais, informação no trabalho, informação em casa, informação na igreja, informação na rua quando você sai, o ônibus. É cheio de informações para te fazer esquecer. Mas você lê a palavra e renova sua mente. Está vindo os tempos de tribulação, você vê as partes de tribulação, mas você vê também as partes de como deve andar na tribulação. Olha, renovei, está vindo a tribulação, o que eu tenho que ser? Fiel. Irmão, pode vir a tribulação que for, da forma que for, do jeito que for, tribulacionista, pós-tribulação, mas se você não for fiel, não importa a forma, você não vai ser infiel em forma nenhuma. Mas se você for fiel à forma de Deus, que Ele quer que você faça, você vai entender que Deus, Ele tem o melhor para você. E vai passando, citar Gálatas 5,16, que você mostra o fruto. Você mostra. A árvore, ela não é analisada pela beleza, mas pelo fruto. Mas você que mostra o fruto que você está alimentando. Você vai ser julgado pelo fruto que você dá. O joio e o trigo será separado e verá qual dará semente. Esse é você. Mas você tem que entender uma coisa. Você pode estar vivendo em cadeias, passando por lutas, mas essa não é o final. E mesmo que você morra nelas, seja decapitado nelas, seja fiel a Deus até o final. É isso que Ele quer, porque o seu galardão não está aqui, está acima. Amém. E para ler o último versículo de 2 Timóteo, e peço que o louvor já venha subindo, vamos começar a ceiar também, mas hoje você vai ceiar diferente, não vai ceiar como sempre ceia também. Romanos 6,22 fala: libertos do pecado e feitos servos de Deus, o fruto da santificação. Romanos 6,13, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Deus quer te usar, Deus quer que você seja o instrumento dele, não importa onde você esteja. E quando você pensar que Deus te largou, que Deus esqueceu de você, Ele não esqueceu de você. Você pode estar no pior dos calabouços, como Jeremias, pior das prisões, Ele não esqueceu de você. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Antes que você professasse as palavras, Ele já sabia a intenção do seu coração. Mas hoje, quando você for cear, no seu íntimo,
não deixe o diabo te acusar. Não deixe ele te acusar mais. Irmãos, você é livre do diabo. Você é livre do diabo. Ele não tem mais poder em sua vida, na sua família, nos seus filhos. Ele não tem poder. O único que tem poder é Deus. Ore hoje quando ceiar: Senhor, olha, os meus filhos são seus. Meu casamento é seu. Eu sou seu. Minha geração é sua. Eu não aceito o que o diabo fala, porque eu vivo agora a nova vida em Cristo Jesus. Irmão, você precisa confessar isso no seu coração. Quando você ceiar, pegar o pão, lembre, Ele é a cura. Ele é a cura. O que você precisa ser curado hoje? Confesse ao seu coração. É impossível? É difícil para você? Mas fale com Deus. Me cura nisso. Me cura naquilo. Quer ser liberto de algum vício, de alguma coisa? Irmãos, somos cristãos, irmãos. Se não vigiarmos, ficamos viciados em alguma coisa mesmo. Está tudo bem, que não há condenação. Mas há liberdade. Há liberdade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Defina hoje. Se seu filho está passando por alguma coisa, algum sinal, lembre quem é o Deus do seu filho. Por mais que ele não entenda, mas você é pai, você entende quem é o seu Deus. Se você estiver passando por cada situação de trabalho, de angústia, de depressão, irmão, se estiver em depressão e tristeza, ou achar que você não é mais nada, ei, coloque diante de Deus agora, em seu coração. Não precisa confessar um para o outro. Se você está precisando de algo, Ele é o Deus que resolve tudo que você tem. Se você tem um problema, Ele vai ter um nome da solução desse problema. Se você está passando por alguma coisa, Ele terá um nome para a solução do que você vai passar. Mas não fique preso às mentiras. A família pode chegar e dizer coisas que vão te magoar, não vão valorizar, mas Deus tem uma palavra maior para você. Deus, Ele te liberta, Deus te cura. Resista mais um pouco, tenha fé, manifeste a fé, coloque no joelho, coloque suas calças. Se você tem pedidos, como aqui a gente sempre está orando para Deus, hoje é seu dia de escrever no livro de Deus, que Ele vai apagar e escrever as letras dele. Agora hoje, quando você estiver ceando, se entregue a Deus. Que Ele possa quebrar as cadeias que estão dentro do seu coração. Que Ele possa livrar você das suas paixões. Que Ele possa tirar as cadeias que impedem você de gerar talentos. Porque você gera talentos para Deus. Você vai devolver com honra e glória. Se Ele te prender em alguma coisa na sua vida, na sua emoção, no seu caráter, hoje você é livre para confessar. E Ele vai mudar. E tudo que você confessar para Deus, Ele te libertará. Se levante. Vamos ter esse momento de ceia. Olhe para o irmão. Diga para o irmão: você é livre em Cristo. Você é livre. Se liberte das cadeias, porque Ele te ama. Sim, Senhor. Diga as coisas que Deus diria para você, irmão. Olhe para o seu irmão e fale: Deus te ama. Deus quer o seu bem. Deus quer a sua família. Deus quer a sua cura. Dê profecias de amor agora para a pessoa que está do seu lado, porque é juntos que o nó fica mais forte, o nó de Cristo fica mais forte, e somos ligados a Deus, e esse nó não solta por nada, porque esse nó é feito do amor de Deus. Vamos ceiar, vamos louvar, entender. Enquanto o pastor estiver falando, tenha essa reflexão, como um pão com consciência, o vinho com consciência, em nome de Jesus. Como nós